Nem mereço tudo isso. Mas é sempre um prazer dar uma aula nesse local tão querido e que me formou e que hoje eu faço parte. E hoje vamos falar um pouquinho então de síndrome cardiorrenal. A primeira descrição que a gente tem de interrelação entre órgãos, coração e rim foi feito pelo professor Richard Bright em 1836, na qual ele descreve alterações cardiovasculares em pacientes com doença renal avançada. Então, o que ele percebia? Que os pacientes tinham rins pequenos e, associados a isso, eles tinham coração hipertrofiado, edema e vasos calcificados. Mas a primeira vez que isso realmente é descrito, e inicialmente chamado como conexão cardiorrenal, foi em 2004, tá? Num evento promovido pela National Heart, Lung and Blood Institute, mostrando, e eles descrevem inicialmente como respostas renais agudas ou crônicas, secundárias ao comprometimento primário cardíaco. E aí, nesse encontro, eles realmente sugerem que se comecem a trabalhar e estudar essa interação orgânica. E aí vem, em 2008, o ADOC, liderado pelo professor Ronco, acho que vai ter que apertar só. Você dá play para mim? Que veio no Congresso Paulista no passado, que é esse professor aqui, pegou o lugar da banda no Congresso Paulista e cantou. Tá? Ele é um professor de nefrologista em Vicenza, na Itália. Então, ele descreve pela primeira vez o que é a síndrome cardiorrenal, tá? A definição e a classificação como a gente conhece até hoje. Aquela classificação típica, então, de síndrome cardiorrenal ou renocardíaca, dependendo, então, do órgão primeiramente acometido, levando, então, a uma lesão secundária. Lembrando, então, que o tipo 1 e o tipo 2 eu tenho, primeiramente, o acometimento cardíaco, tá? Sendo na tipo um acometimento cardíaco agudo, levando a um comprometimento renal agudo, como, por exemplo, classicamente a gente pode ter aí, o infarto agudo do miocárdio, tá? Chegando com um clipe já maior, levando à injúria renal aguda. A tipo 2, então, aquele coração, a doença cardíaca crônica, uma insuficiência cardíaca crônica, levando a uma insuficiência renal crônica. A tipo 3 e a tipo 4, então, a renovascular. Então, a tipo 3, eu tenho uma lesão renal aguda, levando a uma insuficiência cardíaca aguda, como, por exemplo, nas iras, classicamente, né? Podendo levar a uma disfunção miocárdica aguda. A tipo 4, então, o doente renal crônico, que é aquele classicamente que a gente tem nos nossos consultórios, na hemodiálise, por exemplo, levando a uma disfunção cardíaca crônica. E o tipo 5, em que eu tenho uma outra patologia, tá? Levando concomitantemente à lesão cardíaca e renal. Aqui, classicamente, a gente pode ter a sepse, por exemplo, fazendo miocardite séptica, injúria renal aguda associada, ou, classicamente, igual a aula da semana passada que a gente teve de amiloidose, por exemplo, que é uma doença outra com outra fisiopatologia acometendo coração e rim ao mesmo tempo. Só porque a gente tem alunos aqui, então a definição de IRA é a definição que a gente tem pelo CADIGO desde 2012, tá? Com o critério de aumento de creatinina sérica maior ou igual a 0,3 em até 48 horas, ou aumento de 1,5 vezes a creatinina sérica no valor basal em até 7 dias, ou redução da taxa do volume urinário menor que 0,5 ml quilo-hora por pelo menos 6 horas. E quando a gente fala em insuficiência cardíaca, realmente é um problema global. A gente tem aí mais de 37 milhões de pacientes de casos de insuficiência cardíaca em todo o mundo. A gente tem 90% dos pacientes que internam têm sintomas de congestão, e desses pacientes que recebem alta, 25% reinternam em até 30 dias e chega a 50% a taxa de readmissão hospitalar em até 6 meses. Então, realmente é um problema para os pacientes, é um problema mundial de
elevado custo, elevada comorbidade. E quando a gente tenta, então, associar epidemiologicamente o choque cardiogênico associado à injúria renal aguda, o professor Ronco, de novo, ele tenta classificar o choque cardiogênico em ABCDE, onde o A seria o paciente em risco, ele ainda não tem os sintomas e sinais clássicos, tá? O B, então, é o início, o beginning, mostrando que ele começa a ter hipotensão e taquicardia, mas ainda sem hipoperfusão. O C seria o clássico, o paciente já demonstra sinais de hipoperfusão, tá? E aqui eu precisaria iniciar medidas, seja inotrópico, por exemplo. O D, de deterioração, seria aquele paciente que é o C, mas que não responde às medidas instituídas. E o E, extremo, é aquele paciente que vai ter uma PCR, que vai ter um desfecho muito desfavorável. E a gente percebe que quanto, então, pior a prevalência dos estágios, felizmente, quanto mais grave, menos prevalente, mas a gente percebe que a prevalência da ira acompanha realmente a gravidade do choque cardiogênico. Em relação aos fatores de risco, lembrando que os fatores de risco são comuns, tanto a alteração cardiológica quanto a alteração renal. A gente tem diabetes e hipertensão, todo mundo sabe classicamente, mas aqui entrando também a caquexia do paciente e também a obesidade, a síndrome cardiometabólica, a doença mineral óssea que a gente tem dos pacientes, renais crônicos, tá? A proteinúria, a retenção de solutos urêmicos, a própria anemia, piorando a disfunção cardíaca, tá? E a doença renal. E a gente sabe que, então, não é só a piora cardíaca levando ao rim, mas o rim também levando à piora cardíaca. A fisiopatologia, inicialmente, parecia ser muito tranquila, né? Muito, se a gente pensar, cai o débito cardíaco, eu diminuo a perfusão renal e com isso eu pioro o rim. Eu vou falar das 5, mas a gente vai discutir mais especificamente sempre a cardiorrenal tipo 1, porque é a que a gente vê, que é o paciente internado realmente, é o paciente que faz IRA e é aquele paciente que está no dia a dia dos agudos, tá? Voltando então à fisiopatologia, seria muito simples. E isso daqui é o que todo mundo pensa inicialmente. Então, cai o débito cardíaco, cai a perfusão, piora a função renal. Só que a gente já tem vários trabalhos mostrando que não é isso, tá? O registro adere com quase 1 milhão de pacientes, com milhares, várias centenas de milhares de pacientes, mostrando que eu tenho incidência de elevação de creatinina, ou seja, piora de função renal, tanto no paciente com IC de fração de injeção reduzida, quanto na IC de fração de injeção preservada. Tem outros trabalhos mostrando que eu tenho desenvolvimento da síndrome cardiorrenal em pacientes com fração de injeção preservada, e pressão arterial elevada, então não necessariamente é aquela questão da queda do débito cardíaco, diminuição da pressão, e a gente sabe que o rim recebe 25% do débito cardíaco, então o rim também não é sempre a priorização do organismo quando a gente tem redução do débito cardíaco. Esse aqui é um trabalho bem legal, em que eles fizeram uma monitorização hemodinâmica invasiva dos pacientes, tá? E viram a piora da função renal associada aos parâmetros que eles encontraram. Então, o que se correlacionou positivamente, que a gente pode ver, foi o aumento da pressão venosa central com piora da função renal, tá? Diferente do índice cardíaco, que não teve correlação, da pressão sistólica, então, quanto piora, eu também não tive piora da função, e também da pressão de oclusão da artéria pulmonar, eu também não tive diferença. Mostrando para a gente que a gente talvez tenha realmente um componente venoso, de aumento da pressão venosa, ao invés de só redução do débito cardíaco. E aí, na verdade, é muito mais complexo do que só aquele pensamento mais simplório. Tá. Então, quando eu tenho um insulto cardíaco, realmente tenho redução do débito cardíaco, redução da perfusão, mas isso faz com que eu aumente minha pressão venosa. E por isso leva à piora da função renal, tá? Além disso, eu tenho liberação hormonais, como o sistema renina-angiotensina-aldosterona, uh,
esqueci, a vasopressina, e os peptídeos natriuréticos, tá? Além disso, tenho ativação do sistema nervoso, sistema simpático, tá? E eu também tenho liberação de citocinas inflamatórias e uma sinalização humoral, levando tudo isso à piora da função renal. Além disso, também já descrito pelo professor Ronco, eu posso ter diversos medicamentos que fazem nefrotoxicidade e cardiotoxicidade, então piorando concomitantemente tanto o coração quanto o rim. Falar mais rapidamente das outras cardiorrenais, então, a tipo 2, tá? Então, o coração crônico, realmente, então, eu tenho inflamação sistêmica, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, diminuição do volume circulante cronicamente, liberação, então, tem os diversos medicamentos que esses pacientes usam, tem uma aterosclerose acelerada, e um estresse oxidativo por citocinas inflamatórias. Isso faz cronicamente, então, uma hipoperfusão renal, levando a uma fibrose glomérulo tubular, levando à doença renal crônica. Além disso, então, na síndrome cardiorrenal tipo 3, ou na renocardíaca, né, em que eu tenho uma injúria renal aguda, então isso pode levar, o paciente pode ficar, por exemplo, oligúrico ou anúrico, eu posso levar a congestão pulmonar, e isso faz então que o meu paciente leve a hipervolemia, mas além disso, eu tenho retenção de escórias nitrogenadas, que pode, a gente tem trabalho já mostrando que no ambiente urêmico, o miócito trabalha de uma forma pior, e fora os distúrbios, diversos distúrbios eletrolíticos e ácido base, tá? Que eu posso ter no sentido até de arritmia cardíaca. Isso também, eu tenho liberação de diversos, então, fatores humorais, estresse oxidativo e sinalizações citocinas, fazendo com que eu tenha apoptose e necrose celular do miócito, consequentemente, a mais longo prazo, levando à hipertrofia e fibrose do miócito. Isso nos leva, então, à síndrome cardiorrenal tipo 4, tá? Em que eu tenho, de novo, retenção de sódio e água por conta do mau funcionamento renal, eu posso ter, então, toxinas urêmicas, alterações eletrolíticas e acidose. Além disso, eu tenho aquele paciente em diálise que faz aquela ultrafiltração 3 vezes por semana, que não é a remoção de fluidos adequada. E aqui eu também incluiria a doença metabólico ósseo, que a gente sabe que eu aumento a calcificação de vasos, tá? E eu também, por si só, tenho a liberação do FGF23, fazendo hipertrofia ventricular miocárdica. Com isso, eu levo, então, a diminuição da função cardíaca, a hipertrofia ventricular, tá? E a disfunção diastólica, fazendo, então, com que essa adaptação, essa mal adaptação, leve a uma doença cardíaca crônica. E a tipo 5, então, que é aquilo lá que a gente falou. Então, uma outra doença levando, então, concomitantemente, alteração cardíaca e renal. E isso depende, na verdade, mais de qual é a doença primária que acomete esses órgãos. Como a gente tem alunos, então, também, se a gente for ver lá no terceiro ano, aula de semiologia, o que a gente vai achar nesses pacientes? Então, a gente pode achar estertores crepitantes, edema, ortopneia, classicamente a gente pergunta com quantos travesseiros o senhor dorme, né? O aumento da pressão venosa central e o refluxo hepatojugular. A gente pode ver que alguns são mais sensíveis, outros mais específicos, mas talvez só o exame físico não ajude a gente. Quando a gente divide, então, em congestão, a gente pode pensar em congestão tecidual, e aí realmente eu vou ter, então, edema, ascite, estertor, tá? Alguns biomarcadores mais específicos, e aqui a gente pode fazer, então, associar exames de imagem. Do outro lado, quando eu tenho congestão intravascular, o que eu vou ter, então? Aumento da pressão venosa jugular, ortopneia, terceira bulha, e bendopneia, tá? Que é aquela dispneia de quando você vai pegar, amarrar o sapato, você abaixa, ou pegar um objeto no chão, por exemplo.
E algumas técnicas de imagem. Aqui, então, eu tenho o marcador, o NT-proBNP e o BNP, tá? E algumas técnicas, então, de imagem que ajudam a gente. Ultrassom de veia cava, ultrassom de veia jugular, renal, tá? Mas é isso. Então, só o exame físico, talvez não seja o ideal. Talvez seja a gente avaliar a congestão desse paciente de forma associando exame físico, exames laboratoriais e, hoje em dia, ganhando aí destaque o ultrassom. O ultrassom é interessante, eu trouxe esse trabalho. Os meninos fizeram aí nas últimas 2, 3 semanas, tá? Esse é um trabalho que mostra, ele faz um score com o protocolo Vexus. Lembra que avalia no ultrassom, então, a veia cava, a veia porta, a veia renal, e a veia hepática, tá? Então, aqui a gente mostra uma porção da cava, vocês veem que ela realmente é túrgida. Aqui, então, nesse trabalho eles não usaram, lembra que eu falei que já tinham trabalhos mostrando, não usando a parte renal no score, tá? Que vocês viram que é um pouco mais difícil de fazer. Então, aqui, a veia hepática, tá? No padrão normal, a gente joga o Doppler tecidual, e aqui num padrão de congestão, é a mesma coisa com a porta. Aquele fluxo monofásico que vocês viram também, tá? E o gradiente de pulsatilidade aumentado, sinal de congestão. Mas mais interessante que isso, o que esse trabalho mostra? Ele pegou pacientes com IRA e comparou com o grau de congestão, tá? Então, eles tinham realmente pacientes com IRA, e eles realmente estavam com gestos, tá? Grau 2 e 3 de congestão. No segundo dia, depois de terapia, no sentido de tentar melhorar a congestão, vocês percebem que realmente houve uma melhora pelo score de Vexus, e eu também tive uma melhora, uma resposta da função renal desses pacientes. Agora eu vou falar um pouquinho de tratamento e todos. Vou focar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Tratamento. Diurético, vasodilatador e inotrópico. Eu vou focar na parte de diurético, tá? Na parte de melhorar a congestão do paciente. A gente, obviamente, na emergência vai ter aquela avaliação inicial, que todo mundo conhece, entre seco e úmido, e quente e frio, e com isso a gente vai tomar as devidas terapias e medidas. Mas não briguem com os cardiologistas, tá? Essa é uma notícia de que o médico foi preso, tá? Nesse hospital aqui nos Estados Unidos, porque quando o policial fala, o cardiologista disse à polícia que a briga começou depois que ele mandou uma mensagem para o outro médico perguntando por que ele tinha parado a medicação que ele tinha prescrito. O outro médico era nefrologista, tá? Não, não criem esse tipo de atrito. Vamos todos trabalhar juntos. E aí aqui seria uma ideia de como fazer isso, tá? Como a gente vai melhorar a volemia do paciente, como a gente vai melhorar a congestão do doente. A maioria dos trabalhos mostram, então, a gente iniciar sempre diurético de alça, isso é consenso, acho que isso não tem dúvida, tá? O que a gente tem hoje é furosemida, sempre endovenoso, tá? Numa administração de 2 vezes e meia a dose que o paciente habitualmente usava em casa. E se ele não usava em casa, então a gente começa com 80 miligramas empírico, tá? E aqui tem um trabalho em andamento, só nesse sentido aqui, tá? Mas isso aqui já é uma recomendação, na verdade. Então, a gente avaliar o sódio urinário. Existe a estratégia de avaliação do sódio urinário em 1, 2 horas depois da dose da furosemida. Teoricamente, como é um diurético de alça, tem que aumentar a natriurese do paciente. Então, o que que é uma boa resposta? Eu tenho um sódio urinário maior que 50 a 70 mEq por litro, tá? Se eu tiver isso, ok, vou repetir essa dose de 6 a 12 horas, de acordo com a necessidade do paciente. Não respondeu, então eu vou dobrar a dose inicial desse paciente e vou considerar como não resposta. E vou reavaliar o sódio urinário dele.
Uma outra forma da gente conseguir, e talvez a beira-leite seja mais fácil e mais prática, é avaliar o débito urinário desse paciente, tá? Quanto o débito urinário? Então, se eu tiver um débito urinário maior que 150 ml hora, eu considero uma resposta satisfatória. E, novamente, eu mantenho a dose a cada 6 a 12 horas. Se eu não tiver esse débito urinário menor que 150 ml hora, de novo, eu vou dobrar a dose do diurético, tá? E vou repetir e rever se realmente ele tem uma resposta ou não. Só terminando aqui, então, quando eu começo a ter doses, aqui nesse trabalho ele mostra 300 miligramas, mas alguns trabalhos mostram até 200 miligramas por dia, eu começo a pensar que eu tenho falha da resposta do diurético de alça, tá? Ou resistência do paciente ao diurético de alça. E aqui a gente vai falar mais para frente o que que a gente faz. A gente tem vários mecanismos de resistência ao diurético, tá? Então, a primeira delas é a via de administração, não dar via oral. Lembra que esses pacientes têm congestão no sentido de alça intestinal também, então a absorção vai ser diminuída, tá? Sempre de via endovenosa. A gente sabe que pode acontecer uma diminuição ali da secreção da furosemida no túbulo proximal. Eu posso ter uma menor chegada de sódio ali na alça de Henle, tá? Fazendo com que o meu sódio e potássio 2-cloros, o receptor onde a furosemida haja, não tenha uma ação tão eficaz. Mas a principal mecanismo de resistência é esse daqui, o remodelamento do túbulo distal. E isso a gente consegue ver com alguns trabalhos, tá? Ah, esse aqui, então, é o meu sódio, tá? Dosado. E aí eu vejo o baseline em azul, tá? A administração aguda do diurético de alça em laranja e a administração crônica do diurético aqui em cinza ou preto, tá? Inicialmente, o sódio entregue ali no túbulo distal é semelhante entre os dois mecanismos, mas quando eu tenho o uso crônico do diurético, eu percebo que eu tenho maior reabsorção distal de sódio e, consequentemente, uma redução da excreção de sódio desses pacientes. Então, quando a gente fala em resistência aos diuréticos no paciente com síndrome cardiorrenal, os dois principais as duas principais ações em relação à resistência realmente, então, é a dose do diurético de alça, que realmente precisa ser aumentada, não é aquela mesma dose que o paciente usa. Lembrando que o paciente tem alteração de função renal, que também faz uma resistência ao diurético, tá? E esse mecanismo compensatório de reabsorção de sódio do túbulo distal. Aqui a gente pode ver uma imagem bem bonita, tá? Mostrando que o uso crônico faz realmente isso, faz uma hipertrofia do túbulo distal. Então, eu tenho aumento do número de mitocôndrias nessas células e eu tenho aumento do número de receptores, tanto da membrana luminal quanto da membrana tubular, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Bomba de infusão contínua ou diurético intermitente? A eterna briga, né? Os primeiros trabalhos mostravam que não tinha diferença, mas hoje a gente tem meta-análises mais recentes mostrando que a mortalidade é semelhante, o tempo de internação é semelhante, o efeito colateral aí principal, hipocalemia, é semelhante, tá? Mas que a gente tem maior débito urinário e maior redução de BNP na bomba de infusão contínua. E isso tem um trabalho, então, mais recente, de 2020, randomizado e controlado. Nesse trabalho, os pacientes usaram 200 miligramas de furosemida, então realmente era uma dose mais alta, tá? E aí, o que que eles mostraram? Eu fui melhor no braço de infusão contínua, tá? Para congestão, para melhora da congestão. Eu fui melhor para falência de tratamento e eu não tive diferença, tanto na disfunção cardíaca quanto na piora de função renal. E aqui mostrando realmente a creatinina até 72 horas, sem diferença entre os dois braços.
E aqui, os trabalhos mais recentes, dos últimos 2 anos, tá? O que fazer, então? Vamos tentar bomba de infusão contínua? Vamos. Ah, mas às vezes está na enfermaria, não consigo. Tudo bem. Quais seriam as outras opções que a gente tem, então? O bloqueio sequencial, tá? Então, uma vez que eu estou bloqueando a alça de Henle, eu posso tentar bloquear aquele túbulo distal que está aumentando a reabsorção de sódio do paciente. E aí surgiram alguns trabalhos. Esse é o Clorotic, tá? Em que ele fez? Ele associou hidroclorotiazida naqueles pacientes com furosemida. Então, a dose que esses pacientes estavam usando para ser descompensada, tá? Eles estavam usando de 80 a 240 miligramas por dia. Eles fizeram um braço placebo e um braço uso de hidroclorotiazida. Na dose aqui, dependendo da taxa de filtração glomerular que o paciente tinha. O que eles perceberam, então? Podem ver que a população era realmente uma população idosa, uma média de 83 anos. Não sem diferença entre homem e mulher, tá? E eu realmente tinha uma fração de ejeção preservada, a média era de 65%. O que a gente teve, então? O grupo que usou tiazídico foi melhor, tá? Na questão de redução do peso. E quando eu ajustei isso para a dose de furosemida, o grupo tiazídico também foi melhor, em até 96 horas. Então, associar tiazídico parece ser melhor realmente. E aí, quando eu tenho os critérios de segurança, o que mostrou? Que o grupo tiazídico piora um pouco a função renal em relação ao grupo placebo, tá? E eu tive mais hipocalemia no grupo tiazídico que no grupo placebo. E aí entram o inibidor de SGLT2. Qual é o papel, né? Na doença cardíaca crônica, a gente já tem bem estabelecido, na verdade, não tem nem discussão. Mas e na insuficiência cardíaca? Esse aqui foi um trabalho, então, para insuficiência cardíaca, cujo tratamento já era resistente realmente aos diuréticos de alça, tá? E o que ele mostra? O que eles fizeram? Então, eles randomizaram pacientes, metade para uso de dapaglifosina 10 miligramas e metade para metolazone, que é um tiazídico, tá? O que eles viram? Também uma população idosa, quase 100% com edema periférico, tá? Aqui eu já tinha uma fração de ejeção um pouco mais baixa, e 26% tinham taxa de filtração glomerular estimada menor que 30%. Então, os pacientes realmente tinham alteração de função renal também. O que a gente viu? Uh, não teve grandes diferenças aqui na perda de peso, tá? Nem na diferença de melhora da congestão desses pacientes. Mas o que mostrou? Esses pacientes, nas primeiras 24 horas, tiveram menos alteração de potássio, tá? E até 72 horas, menor alteração de creatinina usando dapaglifosina. Aqui, então, só mostrando melhor os desfechos de segurança. Então, eu posso ver que eu aumentei mais a ureia com o tiazídico, eu aumentei 48, 72 horas mais, eu aumentei mais creatinina com o grupo tiazídico, e inicialmente eu tive mais hipocalemia, tá, com o grupo tiazídico. Mas mais impactante do que isso foi a alteração do sódio. O tiazídico fez muito mais hiponatremia do que a dapaglifosina nesses pacientes. E aqui um outro trabalho que saiu também em 2022, o uso de acetazolamida, né? Qual seria o racional da acetazolamida? Lembra que a gente discute muito que uma das alterações metabólicas que a furosemida faz é a alcalose metabólica. Então, por que não bloquear a reabsorção de bicarbonato lá no túbulo proximal? E aí foi feito, o ADVOR estudo. Que ele me mostra? Então, eles randomizaram os pacientes, tá? Metade usando placebo e metade usando acetazolamida. Então, a associação de furo com acetazolamida foi melhor em 3 dias para melhora da congestão. Aqui, então, realmente, o gráfico mostrando de outra forma a eficácia do tratamento. E também foi melhor nos pacientes quando eles receberam alta,
tá? Então, na alta, a congestão dos pacientes que usaram acetazolamida com furosemida realmente foi melhor. Quando eu falo, então, de endpoints secundários, né, que o estudo avaliou, eu diminuí o tempo de internação dos pacientes que associaram acetazolamida, tá? Mas eu não tive diferença na mortalidade desses pacientes. Além disso, eu posso ver em relação, eu não tive alteração de função renal, nem entre o grupo acetazolamida ou placebo, tá? Nem alteração no sentido de acidose, hipocalemia e hipotensão. Tá. Então, a gente tem de opção inibidor de SGLT2, tiazídico, acetazolamida agora. O que que a gente vai fazer, tá? O que que a gente tem de recomendação hoje, então? É uma recomendação 1C, tá? O que que a gente poderia fazer? Obviamente, primeiramente, furosemida, diurético de alça. Eu começo a ter sinais de resistência, o que que eu posso pensar? Inibidor de SGLT2. Teoricamente, num futuro bem próximo, todos esses pacientes vão estar usando, tá? A recomendação já é o uso ambulatorial desses pacientes e a recomendação vai ser não retirar num episódio agudo, tá? E se ele não estiver usando, iniciar. Em relação à acetazolamida, quando usar? Realmente, naqueles pacientes, então, eu tenho diurético de alça, mas eu estou fazendo acidose, alcalose metabólica. Então, nesses pacientes, eu poderia usar acetazolamida, tá? Sempre tentar o tratamento otimizado, então, tanto guiado pelo sódio urinário, quanto pela avaliação do débito urinário, tá? E o uso de diuréticos. Ele é melhor no sentido da natriurese, mas eu acabo tendo mais efeito colateral, tá? Principalmente relacionado ao sódio, que eu posso piorar uma possível hiponatremia. Contraditório, né? Ultrafiltração versus diurético. E aí? A gente já tem diversos trabalhos, tá? Ao longo dos anos aí. Um deles mostrando uma ultrafiltração, uma perda de peso maior na ultrafiltração do que em relação à terapia diurética, tá? Em dois deles mostrando piora da creatinina sérica com ultrafiltração e um outro piora da creatinina sérica mantida em até 6 meses pós-trabalho, tá? E em todos, na maioria, a gente tem maior efeito adverso no trabalho no braço de ultrafiltração. Essa aqui, então, é uma meta-análise mostrando com a database da Cochrane, mostrando realmente isso, então. Perda de peso, ultrafiltração versus terapia diurética, sem diferença. Ah, mortalidade em 30 dias, sem diferença. Ultrafiltração, taxa de rehospitalização, reinternação relacionada à insuficiência cardíaca. Aí talvez se mostre a favor de ultrafiltração. Mas quando eu avalio a rehospitalização por todas as causas, isso perde efeito, tá? Complicações relacionadas à inserção de catéter central melhor em relação à terapia diurética, porque nesses pacientes eu realmente não vou usar catéter central. Qual é a recomendação hoje que a gente tem, então? Tá? Eu tenho congestão, avaliar sempre a perfusão tecidual. A minha perfusão tecidual é adequada? Não. Então, eu preciso otimizar a hemodinâmica do paciente, tá? Sim, aí eu preciso responder essas perguntas. Ele tem necessidade de remoção de fluido? Provavelmente, ele está congesto, tá? Eu tenho um, é, uma ameaça à vida desse paciente por conta dessa congestão? Eu tenho uma resistência diurética presente ou possível, tá? E eu tenho alguma contraindicação ao diurético? Se sim, aí então eu tenho indicação de ultrafiltração ou terapia renal dialítica, dependendo de como está a função renal do paciente. Então, para finalizar, eu queria trazer alguns trabalhos que são bem interessantes no sentido de diálise peritoneal para esses pacientes. Tá? Esse aqui é um grupo do Canadá que trabalha bem nesse sentido.
Essa aqui é uma corte que eles trazem de quase uma década, tá? E eles tentavam colocar todo o paciente com síndrome cardiorrenal e insuficiência cardíaca no sentido de diálise peritoneal. Eles não colocam os pacientes que têm urgências dialíticas, ou seja, hipercalemia, congestão que vai para ventilação mecânica, ou uma acidose importante, porque a gente sabe que a troca é mais lenta, né, nos pacientes em diálise peritoneal, ou até uma contraindicação à passagem do catéter de diálise, tá? 100% dos catéteres foram passados pelos nefrologistas à beira-leito, tá? E o que que eles têm? O que que eles apresentam? Então, uma população realmente, se vocês forem ver, mais idosa, né, de 66 anos, tá? Eles tinham aqui a, a fração de ejeção em torno de 36%, tá? E a taxa de filtração glomerular em torno de 19. O que que eles demonstraram? Eles tiveram um N de 31 pacientes, caiu em 22% a taxa de hospitalização, de reinternação hospitalar, tá? E quando eles reinternam, cai o tempo de permanência desses pacientes. Quando eles reavaliam esses pacientes 6 meses após o início do programa de terapia renal substitutiva, em DP, o que que eles percebem? Que a taxa de rehospitalização é ainda menor dos pacientes, tá? E o tempo de internação realmente muda muito para esses pacientes. Esse aqui é um outro trabalho também, que incluiu 21 pacientes, tá? E a gente pode perceber eles tinham, em média, 70 anos, são pacientes um pouco mais idosos. A fração de ejeção deles, aqui no momento da indicação e do início da diálise peritoneal, e aqui 12 meses após, tá? A fração de ejeção não mudou, mas olha como o score de NIRA melhora, tá? Como a sintomatologia do paciente melhora. Lá eu tinha quase 60% de NIRA classe 4, e 12 meses depois, em diálise peritoneal, isso aqui cai para 14%. Então, realmente melhora os sintomas do paciente. Ele volta a ter uma funcionalidade melhor, tá? Eu tenho queda da pressão sistólica da artéria pulmonar e eu tenho queda da PVC, 12 meses após esses pacientes. E eu tenho, obviamente, no baseline eu não vou ter nenhuma peritonite, mas eles encontraram aí quase um quarto de peritonite nesses pacientes, que é uma coisa a se considerar. Quando eu vou para as meta-análises, então, a maioria já fala a favor de diálise peritoneal, tá? Então, mostrando de novo, melhora da classe funcional, tá? E diminuição dos dias de hospitalização desses pacientes. Acho que é isso, pessoal. Bom, obrigada, Ana, como sempre, excepcional a aula, e vamos dar abertura aí às perguntas. Parabéns, doutora Aninha. Ana, parabéns pela Muito aula. muito boa aula. Queria fazer duas perguntas. Talvez tenha me passado aí desapercebido, mas tem lugar de tratar com esses novos antagonistas de mineralocorticoide, tipo finerenona ou outras? Se vai ter alguma resposta maior ou não? E, segundo, me parece que os resultados, em termos de mortalidade, na maioria desses ensaios aí, não vão diferir muito, né? E, então, essas duas coisas iniciais, primeiro finerenona, outros antagonistas, e se a mortalidade de fato aí, tirando a diálise peritoneal, é muito boa mesmo que o senhor me mostrou, existe uma diferença ou não? Oi, doutor Horácio, obrigada pelas perguntas. Acho que são perguntas totalmente pertinentes. Em relação ao antagonismo de mineralocorticoides, hoje é bem estabelecido no sentido de pacientes crônicos ambulatoriais, mas para
esse momento agudo do paciente durante a hospitalização, a gente ainda não tem muito dado. E em relação à mortalidade, realmente, a maioria dos trabalhos não mostram diferença de mortalidade ali. O que melhora realmente é a congestão do paciente, mas eles não trazem essa melhora de mortalidade. Nem em diálise peritoneal, a princípio, também não, professor. E a ponte para um transplante cardíaco, melhor método aí, por exemplo. Se esses pacientes têm uma insuficiência cardíaca muito grave e são eletivos para um transplante cardíaco, ainda é a diálise peritoneal ou manter eles em qualquer outro modelo? Eu não sei se tem trabalho assim para ponte de transplante Tá. cardíaco, professor, mas a questão é, esses pacientes, eles têm uma dificuldade no sentido de ultrafiltração muito elevada nesse período interdialítico na hemodiálise, né? Então, eles têm essa dificuldade de retirada de volume. E é aquela grande questão. Eu não posso deixar o paciente congesto, mas, por outro lado, eu fazer hipotensão, eu também pioro a isquemia orgânica. Então, eu acho que, a minha opinião, eles vão melhor em diálise peritoneal nesse sentido. Mas é minha opinião, professor. Não tem, assim, Não, comparação, sabe? bom, muito obrigado. Parabéns, viu, Aninha? Ana, parabéns. Você sabe que diurético é algo que muitas vezes a gente fica receoso de iniciar esse bloqueio sequencial, mas só para exemplificar, recentemente internou uma senhora e é uma insuficiência cardíaca direita, praticamente terminal, em que o manejo realmente é muito mais difícil. E nós transicionamos diuréticos depois para via oral, saindo da furosemida endovenosa. Ela foi para o domicílio então ela foi com 120 miligramas de furosemida via oral de 8 em 8, tá? Acetazolamida, clortalidona e espironolactona, tá? Nós tentamos aqui dar finerinona para ela e a resposta diurética foi mais frustra, pelo menos naquele momento. Tá, e ela foi para casa urinando 2,5 litros, assim, durante uns 5 dias a gente conseguiu, e aí ela realmente melhorou a congestão dela, melhorou a função renal, e aí ela consegue de alta equilibrada aí nesse fluxo urinário dela e volume de diurese. Então, assim, às vezes, claro, a gente tem que ter um pouco de parcimônia, mas não tem que ter medo de dar diurético, principalmente nos casos de congestão. E aí, acho que o trabalho seu aí de reeducar os residentes com ultrassonografia e a gente tentar fazer o protocolo VEX, e sabendo que realmente a renal é sempre mais difícil da gente pegar, mas eu acho que é muito bom justamente para a gente poder tentar, pelo menos, escolher melhor esse paciente que vai se beneficiar dessa terapia de diurético e muitas vezes a gente conseguir ir adicionando diurético no dia a dia, tá? Parabéns aí pela aula. Obrigada. Acho que é bem pertinente isso mesmo. Então, acho que serve de lição assim, não ter medo de usar doses altas de furosemida. A recomendação é usar dose alta de furosemida, tá? 2, associar o bloqueio sequencial, tá? Isso cai um pouco naquela questão de piora de função renal, a gente tem medo, aí tira o diurético, né? Aí eu já vi até hidrata o paciente. Não, não faça isso, tá? Os trabalhos mostram pior desfecho para esses doentes. O que que a gente tem hoje? Essa piora de função renal, quando eu realizo essa melhora da congestão do paciente, é bem, assim, tem um pouco de diluição de creatinina, se a gente for pensar, mas também entra naquela piora de função renal que não é tão ruim, igual quando eu começo inibidor de SGLT2, igual quando eu começo IEC-BRA. Eu tenho uma queda inicial da taxa de filtração glomerular, mas isso vai responder, e isso melhora, é para fazer.
tá? Obviamente que eu não vou deixar o paciente evoluir com uma gravidade de ira tão absurda, tá? Mas essa piora discreta inicial acontece, tá? Não sei, acho que mais alguém? É isso. Obrigada, pessoal.